Vamos estar iniciando o capítulo 2 a partir do versículo 3. Quem pode ler para nós na página 424 do Sidur? Quem pode ler para nós o capítulo 2, versículo 3 a seguir? Dizia também: procura ser cuidadoso nas suas relações com os grandes. Só são acessíveis quando os seus interesses o determinam. Parecem amigos quando têm necessidade de ti, mas na hora da adversidade abandonam-te. Essa é uma grande verdade, né? Então aqui dizia também, quem que está dizendo aqui? A pessoa que está dizendo estas palavras, esse versículo, Rabban Gamaliel. Ele era filho de Rabi Yehudá, presidente, né, da sinagoga. E assim como ele diz no versículo 1, no versículo 2, ele está dizendo agora no versículo 3. Então, Rabban Gamaliel, ele vai dizer o seguinte: procura ser cuidadoso nas tuas relações com os grandes. Por quê? Por que nós temos que ser cuidadosos com os nossos relacionamentos com as pessoas grandes? Aí ele vai dizer: só são acessíveis quando os seus interesses o determinam, e só são amigos, ou parecem ser amigos, quando têm necessidade de ti. O que significa isso? Então, quando uma pessoa que está acima de você, ela tem necessidade da tua pessoa, dos teus serviços, então haverá um relacionamento. Então haverá um relacionamento entre um grande e um pequeno. Por quê? Porque ele vai ter necessidade de ti. O que acontece no nosso dia a dia com isso? Nós podemos colocar aqui a questão do trabalho, né, entre a figura do patrão e do empregado. Por quê? Porque o patrão, sem o empregado, ele não consegue desenvolver o seu trabalho. O patrão não consegue as suas necessidades físicas, o seu rendimento, o seu salário. Então há uma relação entre o patrão, que é grande, e entre o funcionário, que é pequeno. Por quê? Tanto o funcionário depende do salário, como também o patrão depende do serviço, porque ele não vai deixar de ver a administração da empresa dele para correr atrás daquele serviço que ele tem condições de contratar uma pessoa para realizar. Na questão espiritual, como que a gente vê isso? Nós vamos ver o seguinte, que na questão espiritual, a gente pode fazer o relacionamento entre o líder e a comunidade. O líder sem a comunidade não é nada. E a comunidade também sem um líder fica a desejar, fica sem uma direção, fica sem um encaminhar, um direcionamento. Então, o líder necessita de pessoas para que ele possa ensinar a Torá, para que ele possa ensinar a palavra de Deus, não é isso? E Yeshua disse: onde tiver 2 ou 3 falando dele, ele está presente. Então é necessário ter pessoas para ouvir, para ensinar a palavra. E também a comunidade precisa da liderança, porque a comunidade sem a liderança, ela fica praticamente igual um navio sem leme, né? Sem o navegante que vai direcionando. Então fica à deriva. Então a comunidade não pode ficar à deriva. A comunidade, ela precisa de orientações, ela precisa de um caminhar, e ela precisa determinar metas para a gente conseguir atingir ano a ano um nível mais elevado. E aqui diz assim, então, Rabban Gamaliel: só são acessíveis quando os seus interesses o determinam. Não pode ser assim, né? Eu acredito que os interesses têm que ser mútuos.
Parece amigos quando tem necessidade de ti, mas na hora da adversidade abandonam-te. Então, o líder nunca pode abandonar a comunidade. Há a possibilidade de algumas pessoas da comunidade abandonar a congregação. Há possibilidade. E existe isso acontecendo. Mas o líder não. O líder ele tem que ter a orientação divina e ele tem que buscar em suas orações obedecer a Deus e o direcionamento do Eterno. Porque se uma comunidade ela perde um membro, ou 2, 3 membros, ela ainda continua em pé. Mas quando a comunidade perde o seu líder, ela desfalece.